Bom dia, meus caros alunos. Vamos dar sequência aí em nosso exercício resolvido da apostila 6, composição de movimentos. Então, nesse exercício ele fala o seguinte: considere um rio cuja correnteza tem velocidade constante, V, C, constante, ok? Então, nós temos duas boias B1 e B2 e uma pessoa P que estão sendo arrastadas pela correnteza e estão paradas em relação às águas, estando a pessoa equidistante das boias, conforme ilustra a figura. Num dado instante, a pessoa resolve nadar de modo a chegar a uma das boias, desenvolvendo em relação às águas uma velocidade constante de módulo igual a Vp. Então, a velocidade dessa pessoa seria uma velocidade constante. Se a pessoa nadar a favor da correnteza, ela gastará um tempo T1 para chegar à boia B1. Se a pessoa nadar contra a correnteza, ela gastará um tempo T2 para chegar à boia 2, né? B2. Então, ela está aqui. Ela está aqui. Lembrando que nós temos a boia 2 e a boia 1. Então, basta nós verificarmos que, independente do ponto que ela se decidir nadar, se for para B1, em relação a B2, vocês verifiquem que a distância é a mesma, tá? Então, nós temos que verificar esses conceitos aí. Velocidade constante, né? Então, vamos lá. Aí ele fala o seguinte: analise as proposições que se seguem. T1 é igual a T2, qualquer que seja o valor de Vp. Então, o tempo 1 vai ser igual ao tempo 2, qualquer que seja o valor da velocidade da pessoa. T1 é maior que T2, qualquer que seja o valor da velocidade da pessoa. T1 é menor que T2, qualquer que seja o valor da velocidade. Se a pessoa nadar contra a correnteza na direção da reta B1 e B2 e Vp constante, velocidade modular constante, então ela ficará parada em relação às margens. Então responda mediante os códigos. Apenas a questão 4 está correta, 2 correta, 2 e 4 corretas, 1 e 4 são corretas e 3 corretas. Então, dessas alternativas, quais são as questões que estão corretas? Então ele fala o seguinte: considere um rio cuja correnteza tem velocidade constante, né? Se o rio ele tem velocidade constante, nós temos que assumir algo como referencial nesse caso aí, tá? Então o nosso referencial, tá? Nós vamos adotar como referencial, nós vamos imaginar, tá? Adotando como referencial, como ele fala que a correnteza tem velocidade constante, então nós vamos adotar como referencial a água no momento em que ela se encontra parada, tá? Então temos como referencial, fazendo uma suposição, que a água esteja parada, né? Pelo fato da velocidade ser constante. Então, adotando como referencial a água e não levando em consideração a correnteza, tá? Não levando em consideração a correnteza, então nós estamos adotando como referencial a água parada. Então, se a água está parada, né, como referencial, eu também posso falar que a minha boia, né, B1 e B2 se encontram em repouso.
se encontram em repouso. E a pessoa, nesse caso aqui, ó, ela está aqui, adotando como referencial a água parada, então a pessoa, né, que é o P, também se encontra em repouso. Aí o que acontece neste caso aqui? Ele fala o seguinte, num dado instante a pessoa resolve nadar de modo a chegar uma das boias. Então, num dado instante a pessoa resolve nadar de modo a chegar em uma das boias. Então, denotem o quê? Que aqui nós temos a pessoa P e ela se encontra no ponto médio das distâncias de B1 em relação a B2. Ela está no ponto médio, ok? Então, como a pessoa ela está no ponto médio entre B1 e B2, e ela pode nadar com a mesma velocidade em módulo em relação à água para frente ou para trás. Então, nesse caso aí, o tempo gasto para atingir qualquer uma das boias será o mesmo, tá? E nesse caso será calculado pelo movimento relativo. Então, o que acontece aqui? Nós sabemos o quê? Que a velocidade, né, média é a variação do espaço pelo tempo. Então, a velocidade da pessoa é a variação do espaço, independente se ela for para a boia B2 ou se ela for para a boia B1. A distância é a mesma, certo? Então, distância em relação ao tempo. Em relação ao tempo. Então, nós temos o quê? Qual condição? Que o tempo vai ser o quê? A distância dividida pela velocidade da pessoa, tá? Independente se ela for para a boia 1 ou para a boia 2, tá? Então, ele fala o seguinte, T1 é igual a T2, qualquer que seja o valor da velocidade P? Sim, o tempo 1 ou o tempo 2, independente da velocidade que ele adotar, o tempo 1 vai ser semelhante ao tempo 2. Então, a primeira alternativa nossa é verdadeira. T1 é maior que T2, qualquer que seja o valor da velocidade da pessoa? Não, né? Porque nós vimos aqui que a distância é a mesma, então independente se ele for para B1 ou para B2, T1 não vai ser maior que T2. Então, neste caso aqui, é falso. T1 menor que T2, qualquer que seja o valor da velocidade da pessoa, também é falso, né? Não, o tempo não vai ser menor que o tempo 2. E o 4 ele fala o seguinte, se a pessoa nadar contra a correnteza na direção da reta B1 em relação a B2, a velocidade P é igual a velocidade modular constante, então ele ficará parada em relação às margens. Então o que acontece? Se a pessoa que está aqui vai nadar ou para B1 ou para B2, o que acontece nesse caso aqui, ó? Se ele nadar contra a correnteza, sua velocidade em relação às margens será a soma vetorial de Vp, com a velocidade da correnteza. Então, o que acontece? Como nós temos a soma vetorial
da velocidade relacionado a B1, certo? E relacionado a B2, o que acontece? A velocidade da pessoa vai ser igual à velocidade constante da correnteza. Isso em módulo. Tá? Então, nesse caso aqui, nós não vamos ter uma resultante. A resultante aqui será nula. Ok? Então, alternativa 4 será verdadeiro. Então, apenas 4 está correta. Verdadeiro é 1 e 4. Então, 1 e 4 é a alternativa letra B. Ok?